Doutor Lauro Grem, como é que era o turf no Guabirutuba nos anos 40, que o senhor viveu como turfista e como cronista? Como é que era? O turf estava em fase assim de engrandecimento, principalmente pelo prestígio que o interventor Manuel Ribas dava ao turf, uma vez que ele era um apreciador de cavalos. Então ele comparecia todos os domingos e aquilo também era uma atração para os que desejavam cercar o Ribas, porque ele era muito importante no período da ditadura, né? Então ele chegava naquele carro do palácio, que era um cavalo, um carro imponente, né? Um carro prateado, não me lembro agora, não me lembro a marca do carro, Lincoln, se não me engano. Então ele chegava e isso era uma atração, né? Porque todo mundo gostava desse achego com o Ribas, né? E ele gostava muito de cavalos, dizia que nem tanto das corridas, mas muito do cavalo em si, né? E a presença dele sempre era uma atração diferente. A dona Anita ficava no carro, iam muitas pessoas falar com ela e coisas, o São Valente e tal, esses áulicos de sempre, né? E ele ia lá para a tribuna de honra. Era um convívio assim ameno que ele tinha com todos nessas ocasiões, e também uma motivação para a presença de mais pessoas no hipódromo. E os cavalos na época, como é que eles chegaram? A criação dos cavalos. Tinha cavalos mestiços, né? Tinha um grande criador, era o Carlos Ditti, ele tinha um cavalo chamado Ramuncho. E esse Ramuncho foi pai de muitos cavalos daí. E lá em Ponta Grossa, o Cristiano Justus tinha o Espaís. Também foi um grande reprodutor, deu muitos bons filhos, inclusive o Fio d'Água, que foi um grande cavalo, grande vencedor, era filho desse país. Eu conheci pessoalmente o Ramuncho, cavalo. Era um cavalo enorme, né? Eu não sei se todo reprodutor tem que ter essa característica, mas ele era um cavalo imenso, um tostado, muito bonito cavalo. E havia importação de cavalos na época? Começou a vinda da importação, não é, com os cavalos uruguaios e argentinos, né? Isso aí veio dar uma melhora. A importação por intermédio do Atílio Iruleg, era quem importava esses cavalos. E o pessoal comprava. E as corridas eram os domingos. Como era isso como um acontecimento social dentro da cidade? Era acontecimento social importante, né? Senhoras com seus chapéus, com suas toaletes e tal. Então, era um acontecimento social marcante assim naquela época. Houve um fato seu, quando escrevia no Dia, e o presidente era o Aramis Ataíde. Qual foi o pedido especial que ele teria feito a você como cronista? Ele comentou sobre a invasão da tribuna de honra, né, que era invadida por uma porção de pessoas. E eu me disse assim, sem outras maiores consequências, mas eu disse, eu sou cronista do Dia, se quiser eu comento isso, né, que é desagradável e tal, esse acesso assim de todos àquela tribuna e tal. Aí fiz isso. Depois passei para a Gazeta e continuei na Gazeta. E aquela história que foi publicada sobre
a vitória de um cavalo e depois saiu com uma focinheira. Foi você mesmo o autor disso? Fui. É porque eu havia dito, eles contestaram muito essa vitória desse cavalo, inclusive atingindo a comissão de corrida, a comissão de decisão ali que ficava para decidir os resultados. E eu disse que não houve um empate, que houve uma vitória mesmo, conforme eles julgaram. Mas daí a fotografia veio e mostrou um empate, e daí eu fiz uma focinheira para dizer que eu tinha razão, mas não tinha. E qual foi a repercussão disso? A repercussão foi má porque eles detetaram isso, né? Pô, como é que já fosse? Pô, como é que eu não sei, pô, tá, fotografia, fotógrafo, tá. E a recordação de outros casos, Tem Lauro? que fazer de tudo. Os cavalos da época. Os cavalos da época, a maioria eram mestiços ainda, né? Mas tinha os mestiços bons. Depois eles se confrontando com os puros que vieram depois, o suspenso, o endobre, aquele que foi muito bom cavalo, como era Montenegro. Então eles se confrontavam e se igualizavam. O Montenegro de quem que era o criador? O Montenegro era do Luiz Valente. Ele foi importado, foi o melhor cavalo aí. Ele até, o pessoal achava que ele ganharia um prêmio Brasil, mas ele foi para lá e tirou o 7º lugar. Mas era o melhor cavalo daqui. Você conta também, na época, a história do Quadrito. O Quadrito era um cavalo grande perdedor, né? E havia um páreo lá, e ele tinha uma camisa muito parecida com a do Zangado, que era uma verde e branco, mais ou menos assim. Então se destacou lá, vindo o cavalo, e o pessoal torcia para o Zangado quando veio era o Quadrito, sozinho ali na frente. Que eu me lembro, foi a única vitória do Quadrito. Consta até na crônica da época que você participou de que o cavalo não tinha nenhuma pulha apostada nele. Esse foi o cavalo Quadrito, né, que era do Aramis Ataíde. E ele não era um cavalo ganhador, era um tradicional perdedor. Então, ninguém apostou, ele ganhou, o Aramis ficou louco da vida por não ter sido avisado, né? Podia ter apostado e ganho. E você também escreve na época, e numa tarde de 26 de outubro de 1941, como favorito, o Quadrito, a sua aguardada atropelada não aconteceu. O Quadrito voltou à cocheira e inexplicavelmente morreu ali mesmo. Morreu ali mesmo. Foi verdade isso. Você fala aquele cavalo Zimpandu, né? Zimpangu. Foi um dos cavalos mestiços, né? Era um corredor, mestiço, né? muito corredor. Ele ganhou várias corridas em seguida. Começou lá nos primeiros páreos e tudo, e foi ganhando, e depois foi correr com os argentinos lá no 6º páreo. E no seu tempo de crônica, tanto do Dia, depois da Gazeta, era tudo idealismo. Vocês não recebiam nada, nem do jornal, nem dos trocados do Jockey, não dava nada. Não. Era idealismo. Não era tradicional, não era habitual. A pessoa fazia e estamos conversados. O presidente que você mais conviveu do Jockey foi o Aramis. Aramis Ataíde. Eu acho que foi o único, né? Foi o único.
O Manuel Ribas, que naquele tempo influía em tudo, foi ele que designou o Aramis para a presidência do Rock. E voltando ao interventor Manuel Ribas, ele ajudava o Jockey com dinheiro? Bem, isso eu não sei, né? Mas ele prestigiava com a presença, tudo isso, inclusive da Dona Anitta. Ele era uma pessoa que gostava de cavalo. Mandava no Jockey? Não dá para dizer isso, ele mandava em tudo, né? No Jockey também. Não quer que ele não mandava em tudo. Por quanto tempo você participou da Crônica de Turf, que é um dos mais antigos, né? Por 1, 2, 3 anos? Eu acho que uns 3 anos, né? Mais ou menos isso, uns 3 anos. 3 anos. E frequentou algum Grande Prêmio Paraná com arquibancadas superlotadas? Eu não me lembro muito do Grande Prêmio Paraná, mas eu estava neles também, né? Grande Prêmio Paraná. Eu só frequentei o Guabirutuba, o Tarumã não, mas já estava aposentado. Aquela história também que você lembra do Radamés Schiavon? Teve que correr 2 vezes. Correu 2 vezes e ganhou as 2 com o cavalo tamoio. Era um cavalo rosilho. E correu 2 vezes. O Radamés era brabo. Teve que correr de novo para ganhou. Mas por que ele teve que correr 2 vezes? Porque a bandeira não tinha sido hasteada. Como é que eram as partidas naquela época, nos anos 40? Como é que o Starter fazia? Era no grito? Como é que era? Era no grito, né? Eu ia... O Titu me levava lá, porque ele era o Starter, né? Para assistir as partidas. E me chamava a atenção, porque ele chegava lá, era fita, e ele ficava assim. E os jockeys, mas uma extrema atenção. Ele dizia, não, ninguém vai me sair de enfiada aqui, ninguém vai me sair de enfiada aqui. Né? E, então, ele era rigoroso nisso, né? Porque o cavalo sai de enfiada, leva uma vantagem grande, né? Já pode abrir um boqueirão. Tinha uma fita na frente dos cavalos? Tinha uma fita. Que levantava? Levantava a fita. E eram boas as partidas? Eram boas as partidas. Eram boas. Uma vez eu fiquei chateado, não sei o que, com o Titu e pus todas as partidas. Mas, aí ele veio falar comigo, você, eu estava chateado com você. Na época da sua crônica, de quais nomes que você recorda? Os nomes de cronistas, seus colegas? Bem, o Carlos Valente. O Carlos Valente era um dos cronistas e no dia era um cidadão chamado Pedro Lagos Marques. E o Carlos Valente. O Carlos Valente era pessoa do Turf mesmo, né? O pai dele, o Heitor. Nesse tema da Gazeta, você foi convidado pelo presidente, pelo diretor da Gazeta, que foi? O Rubens Amazonas Lima. Foi o Aramis que disse, fale com o Rubens, não saia do dia e passe para a Gazeta. Era melhor, a Gazeta, a circulação era maior mesmo. De quem era o jornal O Dia na época? O Dia era do Caio Machado. Depois que passou para o Lupion. Era do Caio Machado. Quando eu estava lá, era dele. E como funcionava a comissão de turf, na época chamava-se Comissão de Corridas, no tempo do Guabirutuba, nos anos 40? Bem, tinha essa comissão e era encarregada de
vamos dizer, de tornar os páreos assim disputados, muito disputados, através da distribuição de peso também, né? Eu vi uma vez uma corrida do sexto páreo, a égua Esmirna correu com 60 quilos e o cavalo famoso 48. Mas o pessoal reclamava muito de resultados, porque havia fotografia de chegada. Como era a precisão dessas fotografias? Lembra? Não era muito usada a fotografia, né? Porque também não era muito necessária. Não era muito. Você recorda, o julgamento era olho nu, então? Olha, não. E o povo que julgava, às vezes, não se rebelava? Não. E dos turfistas e proprietários e criadores de escola na época, os nomes que você recorda? Bem, o Luiz Valente, o Cristiano Justus, o de Ponta Grossa, tinha outro de Ponta Grossa também. Tinha o Bétiga, o Leão Emílio Bétiga. Tinha o Moura, era um alfaiate e tinha cavalo de corrida. Tinha os tratadores também, né? Os tratadores, os jockeys, Avelino Piovesan, Constantibini, Amadeu Costa, Aristide Santos. E o Rigoni, o Luiz Rigoni era aprendiz nessa época. Dali Rigoni. Algum outro fato pitoresco que você gostaria de recordar? Fato pitoresco, uma bufetada que o Mário Gomes deu no Fernando Flores. Ele estava na frente, Fernando Flores era secretário, né? E ele estava na frente e atrás um cara disse, não sei o quê, porque apertei por isso e coisa, era dele, e pô, ele voltou-se e deu uma porrada Guabirituba. na cara, no Guabirituba. O Flores que levou a bufetada? Levou, e foi chato, porque o pai dele era grande turfista, pai do rapaz, né, do Mário. Mário? Gomes. Mário Gomes. Mas era grande turfista e pessoa muito sensata, muito acomodada. E nos anos 40, como era como você chegava ao hipódromo? Tinha ônibus, né? Principalmente ônibus, e bonde, mas mais ônibus, né? E tinha assistência de ônibus na saída, principalmente na volta, né? Isso era atendido. Consta que na época, quando havia um clássico de futebol, Curitiba e Atlético, não havia corrida. E quando tinha um grande prêmio, não havia jogo importante. Lembra-se disso? Não. Isso eu estou vindo pela primeira vez. Nunca. Geralmente quem gostava de futebol, gostava de futebol, quem gostava de turf, ia para o turf. Mas o Guabirituba tinha uma vantagem que você, devido à distância, você acompanhava a corrida, por causa das cores das camisas, você acompanhava tranquilamente toda ela, quem estava em primeiro, segunda colocação deles.
Então isso era interessante. Emissora de rádio transmitia os pares de lá, você lembra disso? Não. Transmitia, o Carlos Valente que transmitia. Rádio, Rádio. qual era? PRB2, né? Era a única, né? E a cabine ficava onde? A cabine ficava na arquibancada, a última tinha um reservado lá, eu ia lá também nesse reservado. Então a última da direita de quem olha, da esquerda de quem olha, ficava lá em cima e a gente ficava lá. Você foi do tempo quando colocaram as cabines em cima da marquise? Não, não. Eu vi agora isso em fotografia, mas isso eu nunca tinha sabido. Não. E a tribuna de honra era reservada especialmente às autoridades e associados? Não, mas eles entravam lá, né? Nunca se deu importância à tribuna de honra, né? Nunca se deu importância. Eles iam mais para puxar o saco do Riba, né? Uma vez um cavalo do Alarico Vieira de Alencar, o Oasis, ganhou do Conochos, que era o cavalo do Riba. E esse Alarico ficou... Aí agora, vai encontrar com o Ribas. Pô, vai falar com o cavalo lá. Era proibido ganhar do cavalo do Ribas. Mas o cavalo do Ribas, esse Conochos, não perdia, né? Era muito bom cavalo, ganhava nos 1.000 metros e ganhava nos 3.000. Era uruguaio? Era importado, não sei se era uruguaio ou argentino. Conochos, era Conochos, filho de Contento em Paca. Ah, eu me lembro da filiação de todos aqueles cavalos. Ranquitina, Sangila e Renquedeira, em dobra, Streptewilo e Endeixa. Me lembro da coisa, Suspenso, Charola em Guanabara. Me lembro da filiação deles também. Não esqueço mais. Dos criadores, o mais próximo de você foi o Carlos Ditt? Tinha o Carlos Ditt e o Paulo Ditt, os dois eram turfistas. Eles não eram, porque eles eram... Eu era muito menino, né? Não tinha acesso a esses mais velhos, né? Você falava do carro lá do Manuel Ribas, era um Lincoln Zephyr B12. Era Lincoln Zephyr B12 prateado. O Conochos era um argentino, 6 anos, que você falou que é Mouro, né? Mouro, um cavalo Mouro. Contente e Peca. Contento e Paca. Paca. Tá? Não, pode recordar o que se quiser mais, lembrar, mexer com a memória dos velhos tempos do Rio. Eu gostava da crônica de Turf, né? Gostava de fazer a crônica de Turf. Agora, o primeiro e o segundo par eu nunca comparecia, porque era logo em seguida o almoço. Daí eu perguntava como é que foi esse par e tal, quem correu, como é que foi. Daí narrava também, por informação.
mas é isso aí. E lembra de algum, na época que você escrevia na Gazeta ou no Dia, de ter criado alguma polêmica? Não, não foi criado. Eu me lembro de uma partida que o cavalo Mossoró, que era um mestiço, mas muito forte, muito bom, muito ganhador, ele saiu uns 50 metros atrás dos outros, não sei porquê, ele era indócil também, e ganhou a corrida, ganhou o páreo. Ficou parado mesmo, depois saiu, ganhou o páreo. Esse cavalo Mossoró uma vez deu um coice no Aristides Ataíde que quebrou 2 costelas. Então tá ok. Tá ok? Naquela época o bonde ia até Ônibus. o bonde também. Ele fazia aquela curva lá no hospital ali. Não me lembro do bonde. Ele era comendador Rosé. Ah, sim, sim. Me lembro. Tinha cara dura às vezes também. É, Tinha cara dura. exatamente. O Manuel Ribas ele tinha para os netos, neto ou filho, ele tinha inclusive uma carrocinha que ele botava com um pônei ali no batel que ele morava. Né, porque ele participou muito ali do Canguiri, tanto que daí ele montou né, A igreja. exatamente. Ele tinha então uma carrocinha, ele usava, não lembro se era o filho ou o neto dele, que sempre tinha um guarda andando com a carrocinha lá, uma charretinha. Porque ser netos, filhos, ele só teve o Gustavo. Eu só me lembro do fato, assim, agora quem eram as pessoas eu não me lembro. Porque eu morava 2 quadras da casa dele. Visconde Guarapuava. No Visconde Guarapuava. E ele era um cara querido, e todo mundo gostava dele, É. apesar da forma que ele estava, né? Mas ele era simples assim. Era bem simples. Eu era muito amigo do filho dele, viajei muito com o Gustavo lá em Castro. O Gustavo tinha um medo do pai que se pelava. Mas ele fez lá no Canguiri uma escola correcional, né? Foi a melhor, a primeira escola, assim, que realmente tudo que era moleque tinha medo de ir para lá. Mas era um negócio bem feito, não era com a... Ele fez várias, né? Teve uma que foi em Castro, eu fui diretor lá, era o Preventório Infantil Manuel Ribas. Então eram meninos que o Ribas pegava pela estrada e levava. Ele tinha esse dom de ficar catando o dom, né? Impressionante. Nas crônicas que você fazia, era o resultado das carreiras e o comentário dos pários. Exatamente. É isso que você fazia como cronista. Né? Inclusive dando o rateio, né? Quanto é que deu, a pule. Coisa chata. Resultado técnico, né? Vencedor, placé, forfé. Mas você comentava o desenrolar, como você falou, das corridas, né? Desenrolar. Guardou alguma crônica? Guardou alguma crônica dessa? Não. E você assinava essas crônicas? Não. Não. O teu nome não aparecia no jornal? Não. Não aparecia. Em momento algum? Em momento algum. Não aparecia. Nem no expediente, nada? Não. Era um anônimo. Então, você não pode nem provar que você existiu. Não posso nem provar. Tem testemunho ocular disso? Eu acho que não mais. Acho que você é a única. Acho que não mais. Você pode mentir à vontade, ninguém vai desmentir agora. Não. No teu tempo não tem mais o Valente, né? Foi bem no início da Gazetinha, nos anos 40, 41, 42. Do meu tempo,
Tinha o Harry Carlos Vequerdin, que era do Diário da Tarde, mas era um jornal assim, sem expressão, né? Tinha o... Eu era do Dia, depois passei para a Gazeta. No dia você fazia a mesma coisa? Mesma coisa. Mesmos resultados. E lá também teu nome não aparecia? Quem? Teu nome não aparecia? Não. Você tinha 20 anos na época. E o dia era ali no Batel, né? O Dia era na Praça Carlos Gomes. Não, qual era que era no Batel? Ele esteve no... Foi o dia? O dia começou na Carlos Gomes. Não, mas digo, depois ele deve ter passado para... Depois o Lupião levou ele para Tinha as o Batel. ervateiras ali. Hã? É. Ele tinha as Quando eu trabalhava lá, era na Carlos Gomes, É. 21. 21 o número. O Saul Lupião não trabalhava. Saul Lupião de Quadros não trabalhava ainda ali. Não. Mas eu me encontrei com o Saul, mas não trabalhava. O diretor do jornal era aquele que você falou, mas o editor-chefe era o mesmo, era o próprio dono. O jornal tinha o secretário Miguel Rosa e diretor o Caio Machado. E você começou a gostar de Turf? Com que idade você começou a gostar de Turf? Desde pequeno? Ou nem sabe por quê? Não, por que eu gostei? Eu acho que desde pequeno, né? Que a gente gosta A mesmo. tua família era de turfista? Não. Você nasceu em Rio Negro, né, Lauro? Eu nasci em Rio Negro. Veio para Curitiba para estudar. Com 5 anos, eu vim cedo para cá. Eu sou rio-negrense também. Tem? Eu sou rio-negrense. Ah, é? Vim para cá com 6 meses. Depois, eu sou mais curitibano do que... Meu pai era professor, eu vivia andando por tudo que é lugar de Santa Catarina, e o último lugar que ele esteve foi em Rio Negro, onde que eu nasci. Ele voltou para Curitiba, quando eu tinha 6 meses de idade. Mas viu como é que dá gente boa em Rio Negro? É. Faz tempo que não vou para Rio Eu Negro. também não. Inclusive, o rádio teve muita gente de Rio Negro. Uma grande parte de locutores, locutoras, eram oriundos de Rio Negro. Vários deles. Gozaram, não sei porquê, mas teve essa influência, sim. Parece que o Lores de Souza, o Arthur de Souza, o Arthur. O Arthur, o Percy Dostman, Sérgio Fraga, o Jacob Beleski, que era o Moacir Amaral, a Tônia Maria, também não me lembro, mas tem uma turma. Os famosos, as celebridades. É. Você viu o Carlinhos Valente transmitir alguma corrida pela B2? Ouviu? Ah, é? Vi. Ouviu em casa ou ouviu do lado Eu dele? vi do lado dele. Ele praticamente foi o primeiro locutor, né? Foi. Consta também que foi o Pedro Estevam Guimarães e o Castelano Neto. Você conheceu o Castelano Neto? Conheci. Eu lembro uma vez, o Castelano Neto era muito meu amigo e tal, ele me precedeu lá. Uma vez havia umas corridas em Ponta Grossa, nós fomos lá. Daí eu disse assim, e nesse páreo aqui, Castelano, ele disse, você já viu o filho de Formasteiro perder na lama? Porra, que resposta técnica é esta, né? Você já viu o filho de Formasteiro perder na lama? E não perdeu. Isso foi o Varanas. Foi lá. E você nunca foi jockey? Devia ser. Já está de boné aí. Mas tá bom, Lauro. Eu te agradeço a tua presença aí, Ora, pela memória quer dizer,
do Turf dos anos 40, resgatando essa memória, porque ela não se perca, né? E se não se fizer isso, vai se perder mesmo, né? Como muitas coisas já se perderam. Esse é um pedido que a Associação dos Criadores e Proprietários de Corridas de Cavalos do Paraná nos contratou para a gente ir adiante nessa memória, né? Sei. Então você foi uma das pessoas Eu acho selecionadas. engraçado, né? Por que que o pessoal puxava o cavalo, né? A fim de que ele não ganhasse. Isso existia muito, eles puxavam, de repente, pau! Tinha um cidadão que era propriedade de um cavalo cacique, Galileu Merlin. Pô, o cacique ele vinha dando tombo, né? De repente, paf, ganhou o cavalo cacique. Tinha muito disso. Jogo, né? É jogo. Dinheiro, né? Então, dinheiro tem tudo. Naquela época, como é que fazia o transporte de cavalo? Era um individual? Era um sistema individual de levar? Era individual, né? né? Individual, né? Depois é que surgiram os Os transportadores, mas era mais raro, né? Porque o cavalo é judiado, né? Tem que ser individual. Né? Geralmente era rebocado, né? Geralmente era um reboque, né? Eu me lembro, assim, rapidamente, que me lembro, eu era um moleque e via então aquela formação de quase pietrusca lá, tá? Então estava interessante até isso. Eu sei que eles levavam cuidado, né? O cavalo não se estressava, ou coisa parecida. Assim. A maior parte que eu me lembro era um carros rebocados. Você frequentava as cocheiras da época? O tempo... Eu frequentava pouco, né? Pouco. Eu me lembro que eu estive no Carlos Dietz uma vez, não sei se já falei, aí conheci o Ramonte lá, o cavalão. Mas as cocheiras, não. Você não ia acompanhar os aprontos nem os trabalhos dos cavalos? Ah, não. Não ia acordar de madrugada, né? Eles faziam isso de madrugada, muito cedo, né? E escondiam isso. E você já era estudante de medicina nesse tempo? Já. Só que faltou me perguntar a você. Quem convidou você para trabalhar inicialmente no jornal O Dia? E por quê? Eu tinha um tio que morava na Lapa e que era até meio alcoólatra, né? Tio Ivo. E ele se intitulou muito amigo do Miguel Rosa, que era o gerente do Dia. E ele não era de muita confiança e tal, bebia e coisa, mas disse que era muito amigo. Daí me levou lá para o Miguel Rosa. O Miguel Rosa me encaminhou para o Flávio Ribeiro, que era o diretor da página de esporte. Daí o Flávio Ribeiro, tá, prazer. Eu disse, hoje tem uma competição aí de pismo, interessa? Ele disse, interessa. Ele disse, então eu vou lá. Daí fui, fiz a nota e coisa, dei para ele leu, gostou, publicou e comecei. Não ganhava nada, né? Eu trabalhava de graça. Como é que chamavam para a gente? Foca, né? Então fui foca. A Salgado Filho era a única via de acesso para o sul, né? Hein? A rua Salgado Filho era a única rua de acesso para o sul de Curitiba, né? Porque não existia Marechal Floriano ainda.
O que existia era carroçável, mal e porcamente, né? E daí o hipódromo era o fato mais importante que existia No trajeto. do trajeto ali. Para ir, me lembro daquele período para ir dali do Guabirutuba até o aeroporto, eu levava quase 1 hora, porque era estrada esburacada, não tinha nada de transporte legal. Demorava muito. Mais alguma recordação aí do Turf? Recordação. Não, as coisas decorriam quase sempre normalmente, né? Fora essa vez que o Soró deu um coice no Aristides Ataíde. Mas deu coice na baia antes de correr ou deu na cocheira? Não, deu ali nas proximidades da cocheira. Ele foi se meter lá. Dia de corrida? Levou um coice. Ele ficou com medo de cavalo. Depois que viu o cavalo correndo lá, ele estava com medo daquele cavalo. Era dia de corrida, é isso ou não? Hein? Era dia de corrida? Quando ele levou o coice? Era. Foi bom, né? Sempre ter uma experiência que a pessoa tem. Sim, mas foi numa reunião de corrida ou foi extra? Não foi? Não, foi num dia de corrida, no domingo, E você falou cavalo Mossoró, que deu o coice? Eu acho que foi o Mossoró. Mas Mossoró foi o famoso ganhador do Grande Prêmio Brasil, foi esse? Não. Esse era um cavalo preto, grande, robusto, mas mestiço. Com esse nome, né? Quebrou a bunda do Ataíde. Quebrou duas coisas. Ah, minha costela. Ah, costava. Então tá bom. Tá. Então encerramos